Queridos irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por esta feliz oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estarmos juntos para adorar e exaltar o seu santo nome. Parabenizamos a todos os congressistas, toda a supervisão, por este trabalho tão especial. Não esquecendo também de agradecer ao nosso pastor, que nos tem confiado a oportunidade nesta noite de alguma forma contribuir com este trabalho. Quero rogar as orações em meu favor para que Deus nos ajude e nos dirija nesta noite. Amém? Amém. Josué capítulo 14, versículo 12 ao versículo de número 14, foi lido como leitura oficial nesta noite, mas para o subtema que nos foi confiado, o jovem conquistando a sua herança. Josué capítulo 14, versículo 12, nos diz a palavra do Senhor: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Calebe, o personagem central desse contexto, reivindica a sua herança recebida como promessa pelo seu posicionamento diante de uma crise vivida pelo povo, registrado no livro de Números, capítulo 14, capítulo 13 e capítulo 14. Essa promessa foi uma promessa que Deus lhe deu depois da ordem que Moisés deu para que os espias pudessem ir à terra buscar informações acerca de tudo aquilo que existia na terra, os desafios, os inimigos, se de fato a terra era boa para o plantio, de maneira que, passados 40 dias de trabalhos, de pesquisa, aqueles espias retornam com uma palavra para Moisés, e o posicionamento de Josué e Calebe se destacaram dos demais espias, pois eles creram em Deus e em suas palavras. Os demais temeram a grande multidão que existia naquelas terras. De fato, havia um povo ali muito preparado, muito bem equipado. Afinal, o povo de Israel eram peregrinos em desertos, pastores que viviam em tendas e certamente não tinham preparo para uma batalha tão renhida. Entretanto, fica claro nesse contexto que o que motivou aqueles dois homens, Josué e Calebe, a manterem a sua firme convicção foram as promessas de Deus aos pais. Mesmo sabendo que seria uma jornada desafiadora, eles escolheram confiar em Deus e esperar no Senhor. A primeira coisa que nos chama a atenção é que Deus havia entregado ao povo aquela terra por promessa. Deus jurou a Abraão que toda aquela terra seria de seus descendentes. Eles estariam escravos, peregrinos por um tempo, mas completado o tempo devido, no capítulo 15 de Gênesis, Deus disse que aquele povo retornaria para aquele lugar, porque Deus havia entregado por herança aquelas terras a Abraão.
de maneira que tudo aquilo que foi dito a eles em sua infância, em sua trajetória, em sua caminhada, lhes deu motivação para continuarem esperando o cumprimento desta promessa. O que nos chama a atenção é que Deus deu a promessa, Deus fez a promessa, mas eles precisariam conquistar a terra. De maneira que, quando lemos o livro de Josué, do capítulo 1 ao capítulo 14, nós percebemos que muitas batalhas foram travadas. Do capítulo 1 ao capítulo 5, Josué inicia os trabalhos ali agora como o coordenador, o líder, o legislador daquele povo. De maneira que eles chegaram em Canaã, cumpriram a ordenança de Deus. Todos aqueles que nasceram no Egito foram circuncidados ali, seguindo um princípio de uma aliança que Deus havia estabelecido com Abraão. No capítulo 17 de Gênesis, do verso 9 a 11, esta marca externa, esta marca na carne, era um pacto, era uma aliança. Todo descendente, todo nascido da casa de Abraão precisava ter esta marca. E eles celebraram a Páscoa comemorando a libertação de 40 anos que já havia se passado desde a terra do Egito. O capítulo 6 do livro de Josué mostra a conquista sobre Jericó, o que deu àquele povo ânimo para continuar lutando. De maneira milagrosa, extraordinária, as muralhas ruíram ali, implodiram apenas com o toque das trombetas e o grito daqueles que circulavam sobre aquelas muralhas. Aquela ação divina, aquele milagre de Deus motivou o povo a continuar servindo, continuar guerreando, continuar conquistando. Mas do capítulo 7 ao capítulo 12, mas precisamente no capítulo 12, versos 7 a 21, tem um resumo ali de todas as batalhas que aquele povo conquistou. Registra as 31 guerras, 31 povos, 31 batalhas, 31 confrontos, 31 conquistas. Foram dias de muitas lutas, lutas que custou sangue derramado. A história revela que foi um período de aproximadamente 6 anos de muitas lutas e de muitas batalhas. Deus deu a promessa, Deus fez a promessa a Abraão. Não tinha por quem jurar, jurou por si mesmo. Foi Deus quem andou pelo meio do sacrifício, dizendo a Abraão que não dependeria somente dele, do seu posicionamento, mas Deus os levaria para aquele lugar. Entretanto, aqueles homens israelitas precisaram conquistar a terra, precisaram guerrear, precisaram batalhar. Deus é quem realiza, Deus é quem promete tudo em nossas vidas. Mas neste ponto da nossa meditação, é preciso entender que a nossa posição é muito importante para o cumprimento das promessas de Deus em nossa vida. É Deus que faz a promessa, é Deus que fala coisas para nós que muitas vezes é estranho no momento em que Ele nos falou, porque a nossa mente não consegue contemplar o que Deus já está vendo, o futuro. Mas diante deste contexto, diante deste posicionamento, é preciso que nós tomemos uma posição de conquistar aquilo que Deus um dia nos disse. E isto está na Bíblia. Paulo, quando escreve aos Filipenses no capítulo 2, no versículo 12, ele diz: amados, como vocês sempre me obedeceram em minha presença, também agora na minha ausência, desenvolva a vossa salvação. Espera aí, a salvação foi uma conquista de Cristo por sua morte expiatória. Ele nos ofertou a salvação, nós recebemos ela. Agora, diante desta salvação que nos foi confiada, é preciso que haja um posicionamento nosso, de mantermos a nossa vida em fidelidade, em santidade, em comunhão e desenvolver a nossa salvação. É assim também na chamada de Deus.
precisamos desenvolvê-la. Quando Deus chama Josué no capítulo 1 do seu livro, após a morte de Moisés, Deus lhe anima com uma palavra, mas por 3 vezes as expressões estão: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Porque aqueles que pensam que pelo fato de Deus nos ter dado uma promessa, somente isto é o suficiente. Ele cumpre, mas é preciso que aqueles que receberam a promessa se posicionem. Aleluia. Se esforcem, trabalhem, se dediquem. Em tempos de tantas facilidades, nós vemos uma geração que não tem coragem de conquistar algo, de lutar, querem tudo fácil. Mas na vida espiritual, tudo tem um preço. Se quisermos a herança que Deus nos deu, precisamos nos posicionar. Precisamos tomar uma decisão. Precisamos ser constantes em nossa vida. Precisamos ser conquistadores daquilo que Deus nos disse. Sejam nas relações pessoais, seja no âmbito profissional e principalmente na vida espiritual. Tudo tem um preço e custa a nossa vida. Mas aqueles que sentam, em berço esplêndido e esperam que tudo caia pronto em seu colo, e nós aprendemos pela palavra de Deus que todo homem chamado por Deus, toda mulher chamada por Deus, precisou se posicionar. Deus me deu uma palavra, e agora eu seguirei diante da palavra que Ele me disse. Eu vou me esforçar, eu vou fazer a minha parte, eu vou conquistar aquilo que Deus disse. É alguém que deseja alguma coisa, mas não tem nenhuma disposição a ir em busca daquilo. Nessa noite se posicione. Você tem uma herança, você tem uma palavra de promessa da parte de Deus, mas ela não vai cair pronta no seu colo. Vai custar o teu sacrifício, os teus esforços, vai demandar de você tempo, vai demandar de você renúncia, vai demandar de você uma constância que você precisa ter diante daquilo que Deus já tem lhe dado e diante daquilo que Deus tem falado. Deus disse a Josué: se esforce, tenha bom ânimo, não pase nem te espante. Eu serei contigo como fui com Moisés. Tu conquistarás tudo, mas se esforça. Aleluia. O contexto em que Caleb vivia naquele tempo foi um momento de dificuldade, uma crise. A confiança do povo estava abalada. Quando lemos o capítulo 13 de Números e o capítulo 14, a palavra negativa dos 10 espias enfraqueceu o coração daquele povo, derreteu o coração daquele povo, de maneira que por 40 anos o povo morreu pelo deserto, até que cada alma caísse nas areias quentes. A incredulidade é um mal que, quando semeado no coração, ele destrói. Deus aparece a Moisés e disse: até quando você terá pena deste povo? Eles não entendem o meu propósito nem o meu caminho, eles duvidam da minha palavra. Portanto, todo homem, todo nascido, ou todo aquele que tiver a partir de 20 anos, eles perecerão nas areias quentes do deserto, porque a incredulidade traz a morte. A incredulidade faz com que nós não alcancemos aquilo que Deus um dia nos disse. Tomemos o posicionamento daqueles que viveram por fé. Quando lemos o capítulo 11 do livro de Hebreus, ali uma galeria de heróis da fé, que mesmo sem entender os caminhos que Deus estava lhe levando, creram, esperaram, confiaram. E o texto diz: homens dos quais o mundo não era digno de tê-los. Confie. O comportamento daquele povo fez com que Deus não os poupasse, fez com que Deus deixasse que os seus corpos foram padecendo um a um nas areias do deserto. Apenas Caleb e Josué foram poupados. Em Números 14, verso 30 e o verso 38, a recompensa da fidelidade
foi ser preservado. Caleb enfrentou alguns obstáculos. Ele enfrentou a peregrinação. Imagina o que é você estar dentro da terra, ver todos os benefícios que a terra tinha. Caleb chegou tão entusiasmado com Josué para contar o que viu. Ele disse: a terra é muito boa. A terra mana leite e mel. Aleluia. Foi exatamente da maneira que Deus disse. Deus não mentiu, não há nada de errado no que Deus disse. A terra é muito boa. Por isso eles foram preservados, mas Caleb precisou enfrentar a peregrinação do deserto, acompanhando aquele povo. Ele teve que conviver com o pecado dos seus compatriotas. Ele viu aqueles que cresceram com ele no Egito, aqueles que experimentaram os mesmos milagres, aqueles que experimentaram as mesmas ações sobrenaturais, morrerem. Ele teve que ver a rebelião do povo, a falta de confiança. É possível que Caleb teve que lidar com questões emocionais, porque quem vê tudo isso pode sim, em algum momento, olhar para tudo que está em volta. Caleb teve que esperar o tempo. E como o tempo castiga, irmãos. O tempo maltrata a gente. O proverbista disse que a espera demorada, ela enfraquece o coração. Tem dia que a gente está agarrando o céu com as mãos, mas tem dia que a gente está como Elias, lá na caverna, amuado, entristecido e achando que vai morrer. Esses são os desafios da vida espiritual. O pastor sempre nos diz que a vida espiritual, ela é exaustiva, ela é cansativa. Caleb viu o tempo passando. Caleb viu o seu corpo envelhecer. Todas essas e outras dificuldades que Caleb enfrentou, ele precisou enfrentar. Ele poderia desfalecer na fé, mas ele viveu cada dia por aquilo que Deus lhe disse. E eu penso comigo que talvez em cada dificuldade que Caleb enfrentou, ele lembrava da terra. Cada momento difícil ele lembrava da terra. Disse: a terra está lá. Eu vi a terra. Ei. Aleluia. Cada dia que Caleb enfrentava as dificuldades, eu tenho certeza do que estou dizendo. Caleb parava para meditar em tudo aquilo, aqueles 40 dias em que ele esteve lá, contemplando tudo que a terra tinha para dar. Caleb não focou nos inimigos, Caleb não focou nas dificuldades, Caleb não arrumou desculpa para desfalecer. Ele estava tão firmado na promessa, que ele disse: Hebrom, é a promessa, é o que Deus disse, Ele vai fazer. Aleluia. Caleb precisou tomar algumas decisões para não deixar que o seu coração se enfraquecesse. Em Josué capítulo 14, verso 14, em que lemos, Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Ele disse: eu vou continuar com Deus. Se arrebenta tudo, se acaba tudo, todo mundo vai embora, todo mundo me deixa, mas ele, diz o texto, ele perseverou em seguir ao Senhor. Persevere, jovem. É possível que você esteja enfrentando uma pressão tão grande na tua vida, mas persevere em seguir ao Senhor. Caleb manteve-se firme. Ele teve firmeza na sua vida espiritual. Os irmãos nos jogaram, citaram Efésios 6. Leia Efésios 6. Quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, em todo o tempo Paulo está dizendo: para que depois disso estais firme. Para que depois disso estais firme. Para que concluído tudo estais firme. A firmeza espiritual, ela é um condicionante para aqueles que querem herdar alguma coisa da parte de Deus.
A gente não pode ser vacilante. Firmeza, ter fé. Ele não deixou que o tempo apagasse da sua mente a promessa. Ele cercou-se ou se aproximou de quem pensava como ele. Ele era amigo de Josué, ele esteve com Josué, ele cercou-se, ele esteve perto de quem pensava como ele. Cerque-se de pessoas que comungam da sua fé. Cerque-se daqueles que pensam como você pensa. Se alguém está em sua volta e não pensa como você pensa, ou que te desmotiva a seguir o caminho da fé, esta não é uma boa companhia para você. Bom é estar perto daqueles que estão dizendo para nós: vai dar tudo certo, vamos seguir nessa caminhada, aleluia, vai ser renhida a batalha, mas Hebrom é daqui a pouco, a terra é nossa, daqui a pouco a gente chega. Você não precisa ter muitos em sua volta, você precisa ter aqueles que pensam do jeito que você pensa, que amem a Deus como você ama, que renunciam às coisas que você renuncia. Aleluia, aleluia. Caleb se manteve otimista. Quando todos aqueles disseram: não, a terra é ruim, lá tem muita gente grande, ele disse: não desfaleçam o vosso coração. Números 13, 27, 14, versículo 7. Este Deus que nos fez a promessa, este Deus que nos garantiu a promessa, Ele nos dará a terra, Ele vai derreter esse povo como nada, e nós vamos passar por cima deles, eles serão apagados da história. Ele se manteve otimista, ele se manteve fervoroso. Números 14, versículo 8. Ele foi conservado por Deus. Quem confia, quem acredita, quem espera, é por Deus conservado. Pode passar 45 anos, 85 anos, irmãos, é uma idade já avançada. Foi Moisés que cantou depois dos 70. É só dificuldades. O corpo humano, ele vai dando sinais que já está em cansaço, mas quando se vive diante de Deus, Ele preserva, Ele dá saúde, Ele dá robustez, aleluia, Ele dá consistência, Ele dá sanidade mental. Glória a Deus, porque é uma palavra empenhada, há uma promessa empenhada. Caleb disse: olha, já se passaram 45 anos desde o dia que Deus disse, mas tal como era a minha força, tal é a minha força. Eu estou disposto a matar e a guerrear por causa da promessa que Deus me fez. Ele estava disposto à luta. Na vida espiritual só se conquista quem está disposto a lutar. No auge das aflições de Paulo, ele escrevendo ao seu filho Timóteo na fé, que estava lá na cidade de Éfeso, uma cidade difícil de ser pastoreada, com muitos desafios, com muitos dilemas, ele disse na segunda carta, no capítulo 2, versículo 1: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Sofre comigo as aflições como um bom soldado. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Para conquistar as coisas espirituais, tem que estar disposto a lutar por elas. Quem está disposto aqui? Jovens, eu sei que há muitos obstáculos para enfrentarmos na nossa caminhada. E eu sei. Conflitos internos e externos. Tem a família. Quantos de vocês moram em uma casa que ninguém serve a Deus? Eu passei por isso. E eles não entendem o que a gente entende. Aleluia.
eles não ouviram o que nós ouvimos. Não foi revelado a eles aquilo que Deus revelou para nós. Foi para nós. Às vezes o contexto familiar é difícil. Servir a Deus em uma casa sozinho é difícil. Tem dias que é amargo. Existem as questões financeiras. Quantas vezes a gente vai para a casa de Deus até com pouca roupa? Aleluia. Existem os problemas emocionais, depressão, síndromes, complexo de inferioridade, problemas com aparência, problemas com a aceitação pessoal, problemas com os traumas de infância. Há pessoas que estão vivendo tantos conflitos que agora às vezes acontece a automutilação. Tudo isso está em nossa volta. Mas eu quero te dar uma palavra de Deus nesta noite. Tu és possuidor de uma promessa. Tu tens uma herança. E Deus te tem preservado. Enquanto digo esta palavra, eu quero que você se lembre das muitas vezes que Deus te livrou da morte. Deus te deu uma herança. Deus te deu uma herança. Ele te deu uma palavra. E todos esses dilemas a gente enfrenta na mocidade. É a ansiedade com o futuro. As coisas são complicadas no contexto de vida que às vezes você não tem nenhuma perspectiva de futuro. E a noite parece nunca terminar. Mas lute. Um dia Pedro perguntou a Jesus, em Marcos 10, verso 28 a 30: eis que nós deixamos tudo para te servir. E o interessante é que esses contextos de vida são tão amargos, que às vezes pela posição de servir a Deus, nós somos rejeitados até do contexto familiar. Porque o crente é abusado, né? Para eles é um abuso. Toda palavra do crente é diferente, toda ação do crente é diferente. Não bebe mais, não se prostitui mais, não vive em conversas alheias, não faz aquilo que outros fazem. Aí é o desprezo. E Jesus disse: olha, cuidem que eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada mesmo. Foi Jesus quem disse. Numa mesma casa o pai ficará contra o filho. Isso está na Bíblia. Então se fortaleça. Aí Pedro disse: Senhor, o que nós conquistaremos, ou o que nós ganharemos por termos deixado tudo para te seguir? Jesus disse: em verdade vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filhos, campos por minha causa ou por causa do Evangelho, que não receba aqui 100 vezes mais. E depois a vida eterna. O que Deus tem contigo aqui na terra são coisas grandes. É Deus que te levanta. É Deus que põe em lugar de honra e de destaque, como o cumprimento da sua palavra. Não é para o engrandecimento próprio. Então receba esta palavra nesta noite. Esteja pronto. Esteja pronto para viver um tempo de cumprimento de promessas de Deus. Oh, levante a sua mão nesta noite. O Senhor está ministrando ao nosso coração nesta noite. Esteja pronto, ouça o que eu estou dizendo nesta noite. Enquanto eu meditava nesta palavra, o Senhor me fez escrever isto. Esteja pronto para ver o seu nome no diário oficial, na lista de aprovados, no exame da ordem.
Porque está o texto. Jesus disse que quem tiver coragem de deixar tudo para segui-lo, aqui na terra vai ter 100 vezes mais. Então você está pronto? Esteja pronto para você abrir o diário oficial, está lá o seu nome. Eu me lembrei de uma jovem nossa lá na congregação em Neópolis 1, uma jovem estudante com muitas perspectivas, inclusive ela deu um culto em ações de graça por isso. O nome dela é Joana. E ela adoeceu, um problema no seu maxilar, uma coisa bem complexa. Ela sentia dores constantes, de maneira que ela não conseguia às vezes nem seguir o cronograma de aulas, de estudos. Ela precisou se ausentar da escola, e era o ano de fazer o vestibular. Veja que conflito, que luta. Mas ela sempre foi muito dedicada à obra, à igreja, muito trabalhadora, a mãe, o pai, o irmão, a família. E ela, quando teve uma pouca melhora, começou a estudar e foi fazer o vestibular. Descrente. Eu digo descrente porque na ótica humana ela não tinha se preparado como deveria, porque estava enferma. Mas há um princípio: quem honra a Deus. Ela fez a parte dela. Foi talvez não como ela queria, mas era como Deus queria. E ela prestou vestibular sem nenhuma esperança. Ela foi aprovada em 2 faculdades: medicina e direito. Está lá. Oh, você deixou tudo para seguir a Cristo? Aqui na terra é 100 vezes mais. Esteja pronto para o tempo de conquista de heranças, o tempo de cumprimento de promessas. Esteja pronto para cooperar na obra de Deus também, para dirigir, para pregar, para sair ao campo, para se gastar na obra de Deus, para a glória do nome dEle. Porque Deus é quem chama. É Deus quem chama. E você não precisa ter alguém que influencie na sua chamada, não. Quando chega o tempo do cumprimento da promessa, Deus faz com que o seu nome seja lembrado, e você chegará ao lugar que Deus lhe disse. Esteja pronto para ser profundamente usado por Deus na palavra, do louvor, aonde Deus te conduzir com curas, com milagres, com restauração de vidas. Este é o tempo. Este é o tempo. Este é o tempo de se aprofundar nos mistérios de Deus, de uma busca por um derramamento de poder. E quando isso acontecer, Deus vai te cercar com a tua glória, com a sua glória. Foi o que ele falou por intermédio de Joel: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, sobre os servos e servas derramarei a minha glória. E é aquela expressão ali, eu gosto de olhar isso. O texto original no hebraico, aquela expressão derramar quer dizer cercar, entornar, né? Entornar é você pegar algo e despejar sem medida. É este tempo. É este tempo. É este tempo. É este tempo. São das coisas de cima e das coisas de baixo. Você se alegrou quando eu disse que o seu nome estaria no diário oficial, mas também se alegre porque Deus vai te tomar com a sua glória.
Ele vai te encher da sua presença, Ele vai te cercar. Mas sobretudo estejam prontos para herdar das coisas de cima. Porque Jesus disse a Pedro, aqui na terra 100 vezes mais, mas há uma herança ainda maior do que qualquer esta está no céu. Paulo esperava esta herança, porque Paulo, enquanto serviu a Deus, ele não teve muitas honras aqui. Hoje nós honramos a Paulo, as memórias, as mensagens, os ensinos, a doutrina de Paulo são louvadas por nós. Mas naquele tempo Paulo sofreu muito por causa do Evangelho. Mas quando ele encerra a sua carreira, havia uma premissa e algo que o motivava todo dia em servir a Deus. Ele disse a Timóteo: eu já estou sendo oferecido como oferta de expiação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que me resta agora é a coroa da justiça, que o Senhor me dará naquele dia, o justo juiz, mas não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Paulo não era motivado só pela igreja, não por o ofício que Deus havia lhe entregado, e ele fazia isso com muita maestria, com muito cuidado, com muito esmero, com muito zelo, mas havia algo maior dentro dele que o motivava a servir. Ele disse: daqui a pouco essa espera vai terminar. Daqui a pouco todas as vezes que Paulo falava da eternidade, ele falava com muito entusiasmo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele disse assim: olha, eu digo um mistério a vocês, nem todos morreremos, mas no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta de Deus, porque a trombeta soará, e este corpo velho, cansado, cheio de mazela, cheio de pecado que a gente tem, se revestirá de imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Pedro escreveu a segunda epístola, capítulo 1, verso 3 a 8. Ele disse: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que com sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardadas pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Pedro disse: há uma herança. Esta herança, ela não se corrói, ela não murcha, ela não se desvaloriza, ela não deprecia com o tempo. Pelo contrário, esta esperança, ela é viva, ela não murcha, ela está no céu, aonde Deus está nos aguardando. Então lute por ela, viva por ela, anseie por ela, deseje-a, mantenha firme o seu propósito, porque Deus lhe levará a receber ou tomar posse desta herança. E encerro com esta palavra. Quando Paulo compara a caminhada da fé, a vida espiritual, ele compara com uma carreira. E ele diz assim: olhe, quem corre nos estádios estão correndo por uma coroa que perece. Ele se abstém de tudo para
para um momento. Ele estava falando dos atletas dos Jogos Olímpicos, que treinavam incansavelmente para chegar ao topo mais alto do pódio. Ele disse assim: nós estamos nesta carreira, estamos lutando por uma coroa incorruptível. Aí ele diz assim: pelo menos eu faço, não que como a coisa incerta, ou como batendo no ar. Eu não estou lutando por algo irreal, estou lutando por algo real. Aleluia. Pode não ser palpável agora, nem visível agora, mas eu chegarei. Eu estou fazendo a minha parte, disse Paulo. Subjugo a minha carne e reduzo a escravidão, para que pregando a outros eu mesmo não venha desfalecer. Quando Paulo fala da herança que está proposta, ele diz à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, versículo 18: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Sabe o que consolava Paulo? É que o tempo da partida já estava chegando, é que a terra já estava sendo vista, é que a herança já havia sido conquistada, é que a batalha já havia sido travada, e que o final dela era ser coroado de glória, era triunfar ao lado daquele que um dia subiu na cruz, deu o brado de vitória, rasgou o véu, levou o cativo o cativeiro, apresentou-se a Deus e disse: agora comprei todos aqueles com o meu sangue, e você está neste grupo daqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Eu queria convidar a igreja de pé. Oh, glória a Deus, o Senhor está aqui nesta noite. Aleluia. Aonde quer que seja aqui, esconde o seu tesouro. Ali também está teu coração. Se aqui na terra, louve isso com alegria. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes esconder-o lá. Ele me sobrecamas ao tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Feche os seus olhos um momento nesta noite e louve isso. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Aleluia. Se nós o lermos, aonde ele indica, aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que. Aleluia! Ao tesouro no final a jornada desta vida. ele me sobrecaminava. A razão
Machu. Levanta tuas mãos para o céu nesta noite. Envia sobre que me navas. Recebe graça de Deus aí onde tu estás. Deus sabe das tuas limitações nesta noite, te diz o teu Deus. Deus sabe das noites de angústia que tu enfrentas. Deus sabe das vezes que tu pensasses em retroceder na caminhada. Mas Ele te diz nesta noite: eu estou te dando graça. Eu estou cingindo-te de forças. Eu me revelarei como Deus grande da tua vida. Há uma palavra de maldição que foi lançada na tua vida há muitos anos atrás, mas o Senhor te diz nesta noite: nenhuma seta do diabo vai vir sobre tua mente. O Senhor está quebrando agora. Está quebrando agora. Sente aí onde tu estás. Sente aí onde tu estás. Esta palavra te angustiou até hoje, te diz o teu Deus. Mas o Espírito Santo está arrancando de tua mente e de tua alma agora toda angústia. Sobre que me navas. Continue adorando ao Senhor. Ele está aqui, Ele está trabalhando no nosso meio. Ele está fortificando-te com graça, com renovo de Deus, para que você suporte os dias da adversidade. Foram lutas e guerras que Caleb enfrentou. Tu estás enfrentando e ainda enfrentarás muitas lutas, mas te diz o Senhor: eu te revisto nesta noite. Eu te preparo nesta noite para um tempo. Come neve a serebe cama na raça. Ele me sobre que me navarra. Aonde está a primeira vida para Jesus nesta noite? Enquanto você adora, eu quero chamar a primeira vida para Jesus nesta noite. Há uma palavra de Deus para você. Há uma promessa de Deus para a tua vida também. Há uma herança que Deus quer te entregar nesta noite. Agora você precisa ter coragem. Só se recebe a herança de Deus quem anda na contramão. Só se recebe alguma coisa de Deus quem quebra todos os laços daquilo que um dia viveu. Só se vive coisas de Deus quem tem coragem. Você que está ao lado de alguém que ainda não é crente, que ainda não serve ao Senhor, Ele te chama nesta noite. Aonde está a primeira vida? Está chegando aqui. Eica sobre dere que me dá raça. Ai, eu sei. Pra comer a segunda vida para Jesus. Continue adorando, mocidade. Todo laço do diabo está sendo quebrado nesta noite. Porque o inimigo tem sede sobre esta geração, porque ele sabe que há um investimento de Deus sobre vocês. Mas o teu amigo o teu amigo que mora dentro de ti, o Espírito Santo. Nesta noite ele te fez lembrar de coisas que tu nunca mais pensaste. A dor do abandono causa uma mágoa muito grande. Há uma palavra de Deus para ti nesta noite. A dor do abandono causou uma mágoa muito grande na tua alma. Mas o teu Deus te diz nesta noite: eu sempre fui o teu pai. Eu sempre fui a tua companhia. Eu sempre fui o teu amigo. Onde está a segunda vida para Jesus nesta noite? Aonde está você? Aonde está você? Deixa que Deus reescreva a tua história e transforme a tua vida, em nome de Jesus.